Coleção X-Men Lendas foi retomada pela Panini e no vídeo de hoje a gente traz o número mais recente da coleção, número 4, com 3 histórias, 6 edições encadernadas e tudo que você precisa saber para decidir se compra ou não mais esse exemplar de Histórias dos Mutantes. É logo depois da vinheta, então não perde não. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês X-Men Lendas número 4. Essa edição aqui, a esperada continuação dos 3 volumes que a Panini lançou já faz um tempo, tá? Tem explicação para isso, eu já conto para vocês, porque um intervalo tão grande entre o número 3 e o número 4 atual, vem o 5 aí também, então vou contar tudo isso hoje, e como sempre, em 2 partes. Primeiro, um review sem spoilers, quando a gente trata de uma revista mensal, uma revista que está nas bancas nesse momento, para você decidir se compra ela, se vale mesmo a pena investir seu dinheiro em mais esse exemplar mutante. E depois o resumo completo, para você que já leu a revista, para você que não liga para spoilers, para você que acompanha as histórias dos mutantes só aqui pelo canal Fator X. Tem a minutagem aqui na descrição, para você decidir qual pedaço quer assistir, ou assistir tudo de uma vez. E aqui na descrição tem os links para adquirir os outros exemplares de X-Men Lendas, para adquirir esse que é o número mais recente que a gente está tratando hoje, links Amazon, e por esses links você ajuda o canal Fator X. E também tem links para você adquirir qualquer revista dos Mutantes que eu encontre lá na hora de fazer o vídeo. Tem série mensal, tem edição especial, tem Fabulosos X-Men edição definitiva, X-Men As Maiores Sagas, a saga dos X-Men, revista do Wolverine, edições do Wolverine, então tudo isso você encontra aqui na descrição. Aqui você vai encontrar também as nossas redes sociais e os grupos de WhatsApp e Facebook do canal Fator X. Agora vamos lá para a primeira parte, review sem spoilers de X-Men Lendas e a explicação de por que 3 edições e um ano depois a edição número 4. Não perde não. X-Men Lendas número 4 custa R$ 39,90, tem 136 páginas, encaderna em seu interior X-Men Legends de 2022, dos números 1 ao número 6, é o volume 2 da coleção X-Men Legends. E essa é a explicação, inclusive, do intervalo tão grande entre os 3 primeiros números de X-Men Lendas que a Panini lançou e o número 4. Na verdade, X-Men Lendas, a série original que saiu aqui nesses 3 primeiros números, se encerrou, acabou o volume 1 dela e ela deu um grande intervalo nos Estados Unidos. Até que em 2022 ela voltou, saíram mais 6 números e você encontra todos eles aqui. E saiu 6 números, como é que tem um número 5, Inácio? Pois é, acontece que aqui também não saiu só X-Men Lendas. Essa proposta de revisitar momentos do cânone dos mutantes e contar histórias que a gente não conhecia para preencher lacunas, ou às vezes para encher linguiça, eu vou falar um pouquinho disso aqui, também produziu outros títulos. Então aqui a gente tem uma edição especial do aniversário de 50 anos de carreira do Chris Claremont, que também revisita vários momentos nessa homenagem. E aqui não temos só X-Men Legends, só que o número 5 vai tratar da minissérie, uma minissérie até que eu falei aqui na época que foi anunciada, O Caolho, mostrando Wolverine de volta a um período no tempo no qual ele usou essa identidade do Caolho, lá em Madripoor. Como é uma história revisitando o passado, nada mais justo que a Panini trazer num número de X-Men Lendas. Então essa é a explicação. Os 3 números anteriores têm vídeo no canal. O número 1 chega a ter 2, que a gente contou uma história importante que tem aqui num vídeo de X-Men Sagas. O que eu vou fazer? Nas telas finais vai ter o card para você clicar no vídeo mais recente de X-Men Lendas, ou seja, o número 3, esse daqui. E vai ter o card, para você que não viu nenhum vídeo nosso, não precisa recapitular nada, precisa ver tudo na verdade, de X-Men Lendas número 1. Aí você pode tanto começar uma playlist e assistir todos os nossos vídeos de X-Men Lendas, como só assistir o mais recente para entender algumas das coisas que a gente vai citar aqui no quadro. Em que pese que essas histórias não são interligadas, né? Só a proposta que é a mesma. Aqui o que a gente encontra? A gente encontra 3 histórias, cada uma com 2 edições da série original X-Men Lendas. A primeira revisita o cânone do Wolverine, vai contar alguns fatos entre o ponto no qual ele fez sua primeira aparição lutando contra o Hulk. História essa que foi republicada recentemente em Fabulosos X-Men, edição definitiva volume 4, que tem vídeo também aqui no canal Fator X. O momento em que ele entrou para os X-Men, em Giant Size X-Men número 1, que também já saiu na edição definitiva dos X-Men, aí no volume 5. Então essa história está no meio. Explica só uma mudança no uniforme do Wolverine, mas foi escrita com muita perfeição. Ela intercala várias outras histórias
que tinham a ver com os mutantes, que estavam sendo escritas na época. É escrita pelo Roy Thomas e vai ligar a participação dos mutantes em Império Secreto, que era uma saga do Capitão América, que também está a participação dos mutantes na edição definitiva, volume 4, que eu citei aqui. Vai interligar o paradeiro do Fera naquela saga, para onde foi o cara que tentou adotar o Ciclope para usar ele em assaltos, tem nessa história. Então, apesar de ser um detalhe besta, um detalhe bobo, simples, por que o uniforme do Wolverine mudou entre a sua primeira aparição e Giant Size X-Men número 1? Essa explicação é muito bem construída aqui. A segunda história, né, que daí são as edições, na verdade, 3 e 4, é justamente a história que eu tinha mais expectativa, que é a Inocente, uma roteirista que eu gosto demais, volta a um personagem que ela criou, que é o Longshot, que inclusive você pode acompanhar a origem dele no próximo número da saga dos X-Men, que também vai ganhar vídeo aqui no canal Fator X. Só que ela voltou para escrever uma historinha bem simples do personagem, uma história descartável. Nos três primeiros números de X-Men Lendas, também tem várias histórias assim. Então é só o encontro dele com os X-Men, do qual nenhum dos dois lados vai se lembrar, para depois ele vir fazer parte da equipe. Eu conto melhor isso no resumo completo. Por último, os números 5 e 6 trazem uma história perdida do Lucas Bishop, explicando coisas que a gente não sabia sobre a sua viagem ao passado. E olha, o pessoal fala muito mal dos anos 90, mas essa segunda história que volta aos anos 90, que eu acho mais bem escrita do que várias outras da coleção. Recomendo demais, pessoal. Agora vamos lá para o resumo completo. X-Men Legends 2022, números 1 e 2. Então aqui a gente vai ver, logo em seguida, o Wolverine ter lutado contra o Hulk, lá na primeira aparição do Carcaju. A gente vê que ele foi derrotado pelo Hulk. Chegam então as tropas do Canadá para capturar o Hulk sem a ajuda do Wolverine. É claro, não dá certo, elas nocauteiam o cara, as tropas nocauteiam o cara com um gás que funciona por muito pouco tempo. Aí o cara que está em comando manda o Wolverine ir atrás do Hulk. Ele também não quer, já tá bravo, já não obedece ordem de ninguém, falou que ia conseguir vencer o cara sozinho, e eles perdem o Hulk. O Wolverine então já começa a questionar que ele está fazendo obedecendo tanta ordem e recebendo tanto desaforo ali. Ele tem certa gratidão, porque ele foi encontrado pelos Hudson, ele não chega a citar o nome deles, mas eles levaram ele para o Departamento H, ele é funcionário do Departamento H agora, agente do Departamento H. E o cara que está em comando, que é o mesmo cara que mandou ele contra o Hulk, está dizendo toda hora que está prestes a sair e que outro cara vai chefiar o Wolverine. E o Wolverine, de saco cheio, é apresentado a qual é essa missão. Então quem que vai aparecer? Jack Winters, um cara ligado à origem do Ciclope, tentou usar o Ciclope em pequenos roubos, aproveitando que o Ciclope era um órfão e podia ser adotado. Ele é um mutante, inclusive um dos primeiros ali a ganhar uma forma secundária, ele se torna completamente feito de diamante, e na sua outra aparição ele tinha sido dado como morto. Agora o Departamento H vai explicar que na verdade parte de seus poderes é teletransporte, então ele não morreu, não explodiu como pareceu. Ele se materializou em outro lugar e foi encontrado pelo Departamento H, então continua a história do cara aqui. E ele e o Wolverine vão procurar então dois mutantes que estão invadindo a Corporação Brand nos Estados Unidos e trazê-los para o Departamento H. Quem são esses caras? Demora um pouquinho para revelar, porque um deles está usando um uniforme bem diferente que a gente está acostumado, mas um deles é o Hank McCoy e o outro é o Mesmero. O que acontece? Os dois eram prisioneiros durante a saga Império Secreto do Capitão América, saga que saiu em Fabulosos X-Men, edição definitiva volume 4. Eles conseguiram fugir, só que o Mesmero assumiu o controle do Fera, porque esse é o seu poder, ele hipnotiza pessoas, com sugestões, não é controle mental direto. Então o Fera é meio que manipulado por ele. Ele descobriu algumas coisas durante o Império Secreto, o Mesmero. O Império Secreto queria muito um item de tecnologia desenvolvido pela Corporação Brand, inclusive infiltraram um agente que simulou ali um envolvimento romântico com o Fera para poder roubar esse item. Só que o que eles roubaram é um protótipo. A versão mais desenvolvida ainda está lá, e o Mesmero quer roubar e quer a ajuda do Fera, que conhece a corporação por dentro. Então ele foi para lá, levou o Mesmero, e eles vão se encontrar com o Wolverine. Né? Primeiro o Mesmero vai produzir uma ilusão, vai fazer o Wolverine ver os outros mutantes que eram prisioneiros durante o Império Secreto como seus adversários, e com essa sugestão ele vai atacar o Jack Winters, que vai atacar ele, os dois vão se nocautear um ao outro, só que eles se recuperam rápido, o Mesmero não contava com isso. E o Mesmero está quase conseguindo fugir com o item de tecnologia que ele tanto queria, para faturar uma grana, é claro. Quando chega também a agente que manipulou o Fera, que voltou para tentar pegar esse item, porque ela também ficou sabendo que existe ali uma versão mais avançada dele e que pode interessar o Império Secreto. Então começa aquela confusão toda, o Wolverine e o Jack Winters se recuperam, só que eles têm objetivos diferentes, então o Wolverine está disposto a capturar os mutantes, está questionando um pouco isso, mas não está disposto a matar ninguém. Já o Jack Winters está, então ele tem que ser detido pelo Wolverine. E no final, o que o Wolverine faz? Ele captura só o Mesmero, né?
ele acaba tendo que aparentemente matar o Jack Winters para salvar a vida dos demais. Ele vê que o Mesmero é um vilão, então ele captura ele para acalmar o Departamento H e deixa o Fera inconsciente. Só que o uniforme dele, o uniforme antigo dele, que é o que ele está usando, da primeira aparição dele na revista do Hulk, rasgou a máscara. E o Fera tinha improvisado um uniforme para fazer a invasão junto com o Mesmero, porque ele se lembra que trabalhou na Corporação Brand. Então o Wolverine pega a máscara do uniforme do Fera, que rasgada fica igualzinha a máscara com a qual ele vai aparecer em Giant Size X-Men número 1. Essa história toda foi escrita para mostrar o upgrade no uniforme do Wolverine. E o Fera desperta um pouco depois, pega o jaleco e ele é funcionário da Corporação Brand mesmo, fica tudo bem. O Wolverine volta, entrega o Mesmero, os caras do Departamento H ficam bravos porque ele perdeu o Jack Winters, não capturou 2 mutantes, mas tudo bem, o Wolverine vai passar para outro chefe, que é o cara que a gente vai ver em Giant Size X-Men número 1, quando o Wolverine vai finalmente chutar o balde e ir embora com os X-Men. X-Men Legends 2022, números 3 e 4. Aqui a gente vai ter uma curta aventura que é a sequência da série solo do Longshot, que está para ser republicada em A Saga dos X-Men. A primeira parte já saiu, na verdade, no número 14, e o número 15 vai trazer sua conclusão. O que acontece aqui? O Longshot derrotou o Mojo, que fugiu com a espiral para o Mojoverso. Ele próprio partiu atrás deles, inclusive levando consigo Rita Ricochet, uma dublê que está destinada a se tornar espiral. Espiral é a Rita Ricochet transformada e enviada do futuro para servir a Mojo no presente. Eu achava que a história, inclusive, ia mostrar isso, me decepcionei. A história é um breve interlúdio mostrando o Longshot encenando um dos filmes do Mojo. O Wolverine e a Lince Negra, que na época não conheciam o Longshot, vão investigar a emanação das energias exatamente onde o Longshot enfrentou o Mojo, na conclusão da sua série solo, e vão se teletransportar acidentalmente para o Mojoverso. Vão ser capturados e preparados por Espiral para interpretar papéis nesse filme do Longshot. Só que o Mojo fica tratando a Espiral mal durante toda a história, e ela vai ficando cada vez mais contrariada, até que no final, justamente quando os atores estão se dando conta de toda a farsa que é aquele filme, que aquilo, nada daquilo é real, que eles estão sendo manipulados, quando eles estão entendendo isso, com a ajuda do Longshot, inclusive, ela abduz todos eles, leva para sua loja de corpos, lugar que ela gerencia, fora do controle do Mojo, só que lá ela vai ser derrotada. Vai acabar por devolver os X-Men para a dimensão Marvel 616, seu universo original, e o Longshot vai voltar para o Mojoverso para continuar sua luta contra o Mojo. Os X-Men, ela avisa, falou, quando eles surgirem de novo no seu universo, aos poucos as memórias dessa passagem por aqui vão desvanecer e logo logo eles não vão se lembrar de nada. E realmente em poucos segundos eles já não se lembram. Já o Longshot, a gente sabe, ele vai ter a memória apagada pelo próprio Mojo quando derrotado e vai ser colocado nos X-Men para que o Mojo possa aumentar sua audiência. Então o Longshot também não vai lembrar dos X-Men quando reencontrá-los. X-Men Legends 2022, números 5 e 6. Então aqui a gente vai ter o passado de Lucas Bishop. A gente vai ver o que motivou sua viagem no tempo até a época dos X-Men. 80 anos no futuro, Lucas Bishop servia na ESX, uma organização de mutantes policiando os próprios mutantes. Era um futuro tão violento que não era seguro que os crimes cometidos pelos mutantes fossem apurados por humanos. O que acontece é que o Bishop começa a desconfiar dessa ordem que rege as coisas em sua época. Ele começa a perceber que alguns dos mutantes que ele captura são inocentes, que eles estão ali, na verdade, afetando os interesses do setor imobiliário de sua época. Depois de ver toda uma família ser assassinada por sentinelas, sentinelas da própria ESX, que antes eram figuras decorativas, mas que sim, estavam em funcionamento e podiam ser ativados a qualquer momento pelo líder da organização, ele começa a se questionar. E aí ele percebe o seguinte: o lugar onde eles prendem os mutantes tem 2 divisões. Uma delas é de segurança mínima. E ele começa a observar aquelas pessoas, são famílias, é um assentamento, na verdade. Então o que ele fala? Fala, não, esses daqui são realmente inocentes, eles foram trazidos aqui por outros motivos. Eu vou promover a fuga deles. E ele convence seus amigos, Malcolm e Randall, disso. O que acontece então? Ele vai até Trevor Fitzroy, um vilão, um mutante teleportador, que ele mesmo capturou. A gente viu isso nas páginas da revista Uncanny X-Men em flashback. E o Trevor tem o poder de gerar esses portais para teleportar as pessoas, absorvendo a essência vital, matando pessoas, matando seres vivos. E o Bishop já percebeu que tem uma infestação de ratos na parte de segurança máxima da ESX, da reserva, que é o nome da prisão para os mutantes. Então o que ele faz? Ele começa a alimentar o Fitzroy com essa energia, né, levando ratos para ele, mas já combinado, falou, você vai fugir? Beleza, mas você vai levar
todos os inocentes. Eu vou ajudar você a fugir desde que você abra um portal e a gente vai partir junto. Porque, é claro, depois que ele fizesse isso, não ia ter mais lugar para ele na organização. Só que o cara que está em comando na ESX tem um segundo em comando muito ambicioso e ele percebe o plano do Bishop. E ele convence o Bishop a deixá-lo participar. O Bishop sabe que o cara é um puxa-saco, mas também sabe que se o chefe cair, esse cara vai ser o novo chefe. Isso interessa para ele. Então uma fuga em massa vai ajudá-lo. Só que o cara sabota o plano. Não fica muito claro o que ele quer. Se ele quer que eles sejam todos pegos e ele faça seu nome nisso, ou se ele só queria que o Bishop ficasse para trás para ser pego sozinho depois. Mas ele adianta o plano de fuga. Ele adianta o plano de fuga para o Bishop não estar lá controlando todos os passos da evasão. E sem ele fica tudo desorganizado. Só que essa desorganização também prejudica o traidor. Sabe por quê? Trevor Fitzroy deixa sua cela conforme combinado. Só que ele suga a essência vital desse cara, que achou que o Trevor ia cumprir o acordo com ele. E, com mais essa essência vital, o Trevor abre então o portal para a época em que os X-Men estão. Assume o controle dos sentinelas da ESX, e esses vão ser aqueles sentinelas que a gente viu ele usando no ataque ao Clube do Inferno, porque antes de ser preso ele já estava em contato com os Upstarts na época dos X-Men. Ele também promove uma fuga em massa de prisioneiros, mas não dos inocentes do assentamento, e sim do pessoal da ala de segurança máxima. Bishop, por conta dessas tramóias, chegou atrasado, e aí só resta ele reunir seus amigos Malcolm e Randall, que sabiam do plano, e atravessar o portal para recapturar os prisioneiros e colocar o maior número de pessoas em segurança. É assim que eles vêm para a época dos X-Men, e é assim que logo depois Malcolm e Randall vão morrer protegendo o Bishop. E é por isso que ele considera a morte deles sua culpa, e durante o sepultamento deles está contando sua história aos X-Men. E quando ele se mostra arrependido de tudo isso, a história termina. E esse foi o vídeo de hoje do canal Fator X. Se você gostou, aproveite e curtir o vídeo. Não deixe de se inscrever se ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber as notificações. E, com as notificações ativas, volte para os nossos próximos vídeos. Eu espero você de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço.